Glória a Deus, boa noite. Paz seja contigo. Este ano nós temos como tema raízes fortes, porque cremos que a profundidade das nossas raízes vai determinar a profundidade da nossa vitória, da nossa projeção. Então, neste mês nós estamos abordando a respeito desse assunto, raízes fortes. E hoje eu quero tocar no assunto a respeito de que raízes é a força do propósito. Porque quando você quer responder ao seu propósito tendo raízes fracas, então com certeza você não vai alcançar a projeção do seu propósito. Porque todo propósito precisa que você esteja bem firmado, que você esteja bem enraizado, que você esteja convicto da sua fé. Nossas raízes é a força do nosso propósito. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo é nosso adversário. E não só o diabo, mas nós temos muitos adversários. E entre eles o diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, em relação ao diabo como adversário, como inimigo, a Bíblia nos orienta a não fugirmos dele, mas sim enfrentá-lo, resisti-lo e estar frente a frente com ele. Porque, irmãos, existem adversários que são colocados em nosso caminho como uma estratégia de Deus. Porque Deus quer que você vá mais longe, que você amadureça. Muitas vezes você precisa matar o seu ego, matar o seu orgulho. E sabe quem vai fazer isso? Seus adversários, seus inimigos. Quando a Bíblia fala de pecado, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz assim: foge também dos desejos, das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então, em relação ao pecado, a Bíblia fala para nós fugirmos. Porque o pecado não conta como propósito na nossa vida. Então, o pecado nunca vai contribuir, colaborar para que você esteja enraizado em Deus. O pecado nunca vai contribuir para que o seu propósito seja de fato realizado. Então, o pecado é um mal que você precisa fugir. Você não pode enfrentá-lo. Você não pode resisti-lo. É necessário fugir. Mas quando se fala de demônio, de adversidades, de deserto, de tribulações, a Bíblia diz que nós temos que encarar essas coisas. E precisamos estar frente a frente com aquilo. Então, fugir de um adversário é fugir do seu propósito. Repete isso comigo: fugir de um adversário é fugir do meu propósito. Agora, fugir do pecado é manter-se firme no propósito.
nossos inimigos, diz também o tamanho do nosso propósito. Então, quando você enfrenta inimigos grandes, enormes, isso indica o tamanho do seu propósito. Isso fala da força do seu propósito. Então, um dos princípios que a força militar de uma nação usa contra os seus inimigos é que a força aplicada deve ser do tamanho da ameaça. Então você veja bem, quando, por exemplo, um pai divorciou e pela justiça ele tem que pagar a pensão e de repente ele nega pagar a pensão para aquele filho, determinado pela justiça. Então essa pessoa vai ser presa. Agora, para ela ser presa, a polícia não manda um tanque de guerra para prender esse cara. Manda um camburão com um policial, com 2. Porque apesar de ele estar infringindo a lei, ele não é uma ameaça para a nação. Então, se a ameaça que aquela pessoa representa é pequena, então se usa uma força pequena. Agora, se por exemplo, se descobre que num aeroporto existe bombas escondidas, que está tendo um caso de terrorista, então se manda lá forças especiais, muitos soldados com armas, fortes, de grande capacidade. Então se aumenta a força. Quando a gente olha para o país de Israel, que o tempo todo está ameaçado, recebendo mísseis, bombas, então nesse caso se convoca o exército. E muitas vezes se tem até ajuda de outras nações. Por quê? Porque a ameaça é grande. Então, dependendo do tamanho da ameaça, você usa também uma força de acordo com a ameaça. Então, neste quesito, nós vemos muitos crentes perdendo guerra. E muitos que perdem guerra muito rápido. Por quê? Porque às vezes ele está enfrentando um inimigo que representa uma ameaça muito grande para ele. E ele enfrenta isso com uma pequena força. Ele não usa uma força do tamanho da ameaça que recebe. E assim ele naufraga. Perde a fé, perde a guerra, perde a batalha. E se dá por vencido muitas vezes. Então não há inimigos, há adversidades pequenas para um propósito grande. E nem há inimigos grandes para um propósito pequeno. Então se você enfrenta lutas grandes, se você enfrenta inimigos grandes, há adversidades grandes, desertos muitas vezes que parecem não ter fim, isso fala a respeito do seu propósito, daquilo que Deus escreveu a seu respeito. Quantos entendem? Então Deus nos deu amigos e Deus também nos deu inimigos. Deus nos deu amigos para nos consolar, para nos deixar numa condição confortável. E Deus nos deu os inimigos para nos projetar, para nos promover. É por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz algo que muitas vezes não entendemos. Ele diz: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Por quê, irmãos? Porque os teus inimigos te projetam, te lançam para frente. Os teus inimigos fazem parte do teu chamado, do teu propósito. Então Jesus diz: bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, diz: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então aqui a gente vê um amigo de Davi, um amigo íntimo. Então os dois tinham um relacionamento tão saudável, tinham uma aliança tão forte, que o próprio Saul trouxe Davi para morar no palácio. Agora a gente sabe que Davi não teve apenas amigos, que ele teve também grandes inimigos. E você conhece a história de Golias, que era um gigante, um grande inimigo de Israel, e que Davi teve que enfrentá-lo. Aí eu te pergunto, nesse tempo em que Davi lutou contra Golias, Davi não era ninguém. Ninguém conhecia Davi. Ele era um pastorzinho de ovelha, esquecido, desprezado. Mas no dia que ele lutou com Golias, o seu inimigo gigante, o que aconteceu com Davi? Davi foi projetado. Golias lançou Davi no seu propósito, no seu chamado. Lá em 1 Samuel 17, 25, Davi diz as escrituras: e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Então veja bem, queridos, dependendo do tamanho do inimigo também, a recompensa é grande. Quem enfrenta inimigos grandes tem grandes recompensas. Então você não pode se entristecer pelas adversidades, pelas lutas que você passa, porque isso te traz recompensas. E quanto maior a luta, quanto maior a ameaça, maior é a recompensa. Mais longe você é lançado no seu propósito. Então o rei oferece grandes riquezas. E mesmo assim ninguém teve coragem de lutar com o gigante. E continua dizendo: e lhe dará a sua filha. E além das grandes riquezas, o rei também ofereceu a sua filha em casamento. A pessoa que enfrentasse o gigante iria ser genro do rei. E mesmo assim não apareceu ninguém no meio do exército para lutar com esse gigante. E o rei ainda ofereceu toda a sua família ser livre dos impostos para o resto da vida. Então tinha uma recompensa muito grande. Então, quanto maior o inimigo, maior a recompensa. Diz isso para o irmão que está do seu lado. Quanto maior o inimigo, maior a recompensa. Tem um texto que eu gosto muito, nós já meditamos nele aqui, 1 Coríntios 16, versículo 7. Diz assim, Paulo falando: porque não vos quero agora ver de passagem, mas quero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então veja bem, sempre que pedimos uma porta aberta a Deus, esperamos que por ser Deus que abriu a porta, vamos encontrar do outro lado o paraíso. É assim ou não é? Mas
Bíblia fala diferente. Paulo está dizendo, olha, Deus abriu uma porta imensa para mim. E o que tem do outro lado da porta? Muitos adversários. Muitos inimigos a serem vencidos. E Deus, quem abriu a porta? Vocês sabem que a história do povo que saiu do Egito para conquistar uma terra, uma promessa que Deus deu. E foram muitos milagres, muitas coisas fenomenais que aconteceram no deserto. Foram 40 anos peregrinando para chegar, na terra. E quando eles chegam na terra, de Números 13, 27. Números 13, 27. Diz, e contaram e disseram, fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então a terra era muito abençoada. Terra boa, de frutos grandes. E a expressão que eles usam, terra que manda leite e mel. 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque, que são gigantes. Então a terra que estava diante dos olhos, a promessa de Deus, estava cheia de gigantes. Estava cheia de cidades fortificadas, cheias de inimigos, cheias de adversários. E não tinha outro jeito de conquistar aquela terra senão enfrentar aqueles adversários. Então existem tantos benefícios diante das adversidades, mas infelizmente são poucos que enxergam isso. Sabe, meus irmãos, os inimigos despertam em nós o nosso potencial. Os inimigos nos levam a pensar coisas que nunca pensamos, a fazer coisas que nunca fizemos. Golias foi a grande razão da mudança de Davi. E você sabe que Davi foi o primeiro guerreiro a existir e lutou com um gigante com uma funda. Até aquele tempo se lutava nas guerras, nas lutas, com espada, com lanças, com escudos. Mas a ameaça de Golias fez Davi inovar, lutar de forma diferente, fazer algo que ninguém nunca tinha feito, lutar com um guerreiro com uma funda. Então a maioria das invenções, a maioria das coisas criadas nesse mundo foram criadas num momento de crise, num momento de dificuldade. O carro foi criado e inventado por uma necessidade de andar mais rápido. Os aviões também. O telefone foi inventado por uma necessidade de comunicação, irmãos. Então, há poucos anos atrás, se comunicava com cartas e demorava 3, 4 semanas para chegar. Então, os homens começam, no meio de uma crise, de uma dificuldade, ter ideias novas. A internet, a inteligência artificial, foi criada por uma necessidade de rapidez das informações. Às vezes, quando a gente queria saber algo, tinha que ler 2, 3, 4 livros. Isso levava meses. Hoje você faz uma pergunta e a inteligência artificial faz isso com você em segundos. Busca a melhor informação no melhor livro e te dá a informação em segundos. Então, muitas invenções surgem em tempos de crise. Eu perguntei hoje à inteligência artificial, me diga as invenções que foram criadas em tempo de crise. E ela me deu uma relação de invenções. E
vou te falar uma pequena que você nunca nem pensou. Em 1935, o mundo passava por uma crise econômica. Então, se havia uma necessidade de criar materiais mais baratos e versáteis para substituir os recursos naturais, que eram escassos na época e muito caros. Então, foi criado o nylon. O nylon foi criado por uma necessidade de ter algo que fosse forte, útil e barato. E pudesse substituir a seda, que era muito cara. E que não era um produto fácil de se produzir. Então foi criado o nylon, que depois foi usado em escovas de dentes. Depois foi para a indústria têxtil, que foi usada em vestidos, roupas, em paraquedas, em cordas. E tudo isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, as adversidades, as crises geram em nós ideias novas. Aí Jesus chega dizendo: ame os seus inimigos. Se alegre por passar tribulações. E às vezes você diz: por quê? Por que eu tenho que amar uma dificuldade, uma luta, uma escassez? É porque isso trabalha a tua vida, isso faz as tuas raízes ficarem mais fortes. Isto faz tuas raízes se aprofundar. Como disse o pastor Eri ontem, sabe, o problema de saúde da minha esposa, na verdade, isso aconteceu, não foi para matá-la, foi para matar a mim. Então, quem estava morrendo era eu. E isso é verdade. Então, a pastora Gorete deu texto, enquanto estava ali num estado terrível de saúde, ela estava passeando com Jesus no hospital de mãos dadas, numa dimensão espiritual. E lá embaixo o pastor Eri estava jejuando, chorando, com medo, não estava indo em casa, deixou de pregar, disse: eu só vou na igreja quando ela ficar curada. Então, na verdade, tudo de fato estava acontecendo com ele. Então, os inimigos, as adversidades, atrapalham o nosso coração, as nossas raízes. Então, nunca fuja, Pelo contrário, faça coisas que não são comuns. Outro ponto: os inimigos nos tornam conscientes das nossas fraquezas. Às vezes pensamos que somos fortes e que temos uma força que na verdade não existe. Quando o inimigo aparece, quando a crise aparece, quando você vive uma situação difícil, você enxerga o quanto você é frágil e o quanto você depende de Deus. E não é uma tragédia ter fraquezas, porque fraquezas todos nós temos. Sabe o que é uma tragédia? Você não reconhecer a sua fraqueza. Não reconhecer sua fraqueza. Isso é uma tragédia. Não reconhecer o tamanho da ameaça dos inimigos que te confronta. Isto é terrível. Então, quando eu conheço minhas fraquezas, eu me projeto melhor. Onde sou fraco. Porque eu identifico a minha fraqueza, então eu vou cuidar daquela área frágil. Então, todas as pessoas, irmãos, têm fraquezas específicas. Então, o que pode ser um problema para mim, pode não ser para você. E aquilo que é um problema para você, pode não ser para mim. Às vezes, algo que é fácil para mim é difícil para você. Não é verdade? Então, quando nós conhecemos nossas fraquezas, nós nos tornamos mais humildes. Porque sabemos das nossas limitações.
Então fala comigo assim: quanto maior o adversário, maior é o meu destino. Foi assim com Davi, né? Por trás de Golias estava um reinado fascinante, de que iria marcar a história de Israel. Por detrás da terra prometida estava, sabe, um futuro abundante, de poder, de colheita. Por detrás dos leões que estavam na cova, junto com Daniel, estava o reconhecimento, a glória de Deus por um povo pagão. Antes de Jesus começar o seu ministério, queridos, você sabe que ele foi para o deserto. E naquele deserto estava um mistério glorioso de salvação, de cura, de compaixão, de graça sobre a minha e a sua vida. Então existem coisas em sua vida que vão parecer a situação que Davi viveu. Agora, a decisão que você toma vai definir vida, morte, projeção, prisão. É a decisão que você toma. Então, tudo que Deus quer é que você seja melhor. Se você quer ter um grande futuro, então enfrente grandes inimigos. E para fechar essa palavra, eu quero falar de um homem que enfrentou grandes inimigos. Um homem de raízes fortes, porém entre suas raízes tinham raízes enfermas. Raízes que precisavam de cura. E muitas vezes, querido, você tem uma base sólida no evangelho, mas de repente pode haver no meio dessas raízes uma que está ferida e precisa ser cuidada. Então eu não tenho tempo de contar toda a história de José, mas nós vamos pegar alguns pontos. Então você sabe que José viveu bem até os 17 anos, debaixo do amor do pai, tendo uma vida abençoada. Só que aos 17 anos ele enfrenta um grande problema. Ali estava o início de uma projeção, de um cumprimento de propósito. E por inveja os seus irmãos quase o mataram. Ele não foi morto por causa da intercessão de Rúben. Então Rúben intercede diante dos outros irmãos: não mate-o. Então eles decidiram jogar José numa cisterna e depois o venderam para midianitas como escravo. E lá na frente a Bíblia já diz que quando chega no Egito, diz que ele foi vendido por midianitas para Potifar. Ou seja, até chegar na casa de Potifar, José passou por várias mãos. Mas quando ele foi para a casa de Potifar, quando nós lemos a história, a gente percebe que José estava muito bem na casa de Potifar. Porque a Bíblia diz que ele se dedicava àquela casa. E ele dava a sua vida, sabe, no seu trabalho naquela casa. De tal maneira que Potifar começou a prosperar. E a Bíblia diz que Potifar coloca tudo nas mãos de José. A Bíblia não relata nenhum problema emocional na vida desse homem. O que a gente percebe é que a casa de Potifar passou a ser a razão da vida de José. Aquele ambiente era bom para ele. Mas tem ambiente, queridos, que é bom para você, que inclusive te favorece. Você se sente bem, mas não colabora para o seu propósito, para o projeto de Deus na sua vida. José vivia tranquilo na casa de Potifar. E Deus então precisa tirar José daquela casa, para que ele seja projetado, para que o seu propósito tenha continuidade, para que ele chegue ao cumprimento do propósito. Só que Deus, para tirar José daquela casa, não falou com ele em sonhos. Deus não usou nenhum profeta para ir lá falar com ele. Deus não usa sonhos para falar com José. Não lhe dá visão. Deus não mandou nenhum anjo. Quem Deus usa? Um inimigo. Então os inimigos,
queridos, são usados muitas vezes por Deus. A maioria dos nossos inimigos são projetados por Deus. Porque muitas vezes você está vivendo uma vida como José. Está dando o seu melhor para uma empresa. Está dando o seu melhor para o patrão, para o seu trabalho. De repente o trabalho é a razão da sua vida. Muitas vezes a sua empresa se torna a razão do seu viver. O negócio que você abriu, que você cuida, se tornou a menina dos teus olhos. Como a casa de Potifar se tornou a razão da vida de José. Então Deus de repente levanta um inimigo, levanta a mulher de Potifar para dar um jeito nessa história. Então houve toda uma situação de sedução e você sabe que então José foi injustamente acusado e foi para o cárcere. Gênesis 39, 22, vamos ler essa parte aqui. Então, tudo nos leva a crer que José não tinha esperança de um dia, rever sua família. Ele estava convencido de que ele seria um eterno escravo. Então ele vai para o cárcere, e aqui diz no versículo 22, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, com José. E tudo que fazia, o Senhor prosperava. Então nós vemos que no próprio cárcere ele fez aquilo, o seu motivo de viver. E ali ele dava o seu melhor, ao ponto do carcereiro confiar tudo em suas mãos. Aqui no livro de Gênesis não nos conta muitos detalhes da cadeia, mas lá no livro de Salmos tem um relato, Salmos 105, versículo 16, que o salmista diz assim: chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, está falando do Egito, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto entre ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Então aqui o salmista fala que José ficava com os pés apertados com grilhões e posto em ferros. Numa Bíblia, queridos, muitas vezes não conta todos os detalhes, mas José viveu coisas terríveis naquela prisão. E mesmo assim, ele transformou aquilo no seu destino. Mas tudo que acontecia com José tinha a mão de Deus. E quando você lê a história, você percebe que José viveu tranquilo na casa de Potifar, viveu tranquilo na prisão e nunca demonstrou nenhum problema emocional, até o dia que viu seus irmãos. Então a última coisa da vida de José era ver novamente os seus irmãos. Ele não esperava isso, mas no dia que ele vê os seus irmãos, ele se descontrola, ou seja, a raiz enferma vem para a luz e torna visível. Então, mesmo sabendo quem eram seus irmãos, por causa da raiz ferida, José começa a ter reações que não eram da sua pessoa. Então a sua primeira reação, irmão, foi acusar seus irmãos de serem espiões. Então você vê uma transformação num homem temente a Deus, num homem que aparentemente você percebe tem raízes fortes em Deus. A sua fé nunca foi ferida, a sua crença nunca foi duvidosa, foi fiel. Quando foi seduzido por uma mulher, foi fiel a Potifar, foi fiel ao carcereiro, um homem de raízes fortes, mas entre as raízes tinha raízes feridas. E aquilo que José nunca esperava que iria acontecer, um dia aconteceu. Ele viu os seus irmãos atrás de comida, e ali ele já era governador do Egito. E quando José vê os seus irmãos, José fica perdido, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que ele diz para os seus irmãos foi: vocês são espiões, vieram espiar a terra. E mandou prender os irmãos. E os irmãos de José ficaram presos por 3 dias.
Até que José tira eles da cadeia e tem condições de conversar mais uma vez. E de repente, ele negocia com os seus irmãos, ele diz assim: olha, tem mais alguém da família? Eles disseram: olha, tem o Benjamim, o mais novo. Ele disse: eu vou dar comida para vocês, mas vocês vão e vocês vão trazer esse menino até a mim. E ele prendeu o Simeão e deixou: olha, um vai ficar preso como garantia e vocês vão trazer o irmão mais novo. E quando os irmãos retornam, queridos, com Benjamim, novamente em busca de alimento, a gente vê uma reação de José muito carnal, olhando para aquilo que José fez. Quando seus irmãos retornam outra vez para o Egito em busca de alimento, Gênesis 41, versículo 40, vamos ler. José representava a lei no Egito. Neste momento, temos aqui Faraó falando a ele: tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então, José era uma autoridade. Ele representava a justiça agora no Egito. As pessoas se ajoelhavam diante dele. Então, nesse tempo, quando ele vê os irmãos, ele usa o poder que tem para ferir os seus irmãos. Então, de repente, no capítulo 44, versículo 1, José diz assim: e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar. Então José fala, seus empregados, seus soldados, seus servos, diz: olha, dá a eles o máximo de alimento possível, o quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu tempo. Então veja bem, o que José está fazendo aqui? Tramando um crime. Ele está elaborando um crime. Ele diz: vocês vão dar muita comida para esse povo, só que no meio da comida vocês vão colocar dinheiro ali. E vai pegar o meu copo de prata e vai colocar no saco de Benjamim, do irmão mais novo. Então José, como lei, está planejando um crime. Vamos continuar dizendo: e fez conforme a palavra que José tinha dito, versículo 3. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. No versículo 4 diz: saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedeste mal no que fizestes. Olha só, queridos, o homem que representava a lei no Egito planeja um crime, coloca aquele crime nas costas de pessoas inocentes, e depois manda seus homens prender aqueles homens inocentes de um crime que ele planejou. José fez isso. Então ele começa a condenar pessoas de um crime que ele mesmo projetou. Então, irmãos, olha só, José era um homem habilidoso, um homem bom para resolver problemas, mas ele não conseguia resolver um problema que estava nele. José resolveu o problema de Potifar, da casa de Potifar, os problemas financeiros de Potifar. Ele resolveu os problemas do carcereiro, de tal maneira que o carcereiro não fazia mais nada, tudo estava na responsabilidade de José. José resolveu o problema do copeiro, revelou o seu sonho e disse que o seu cargo iria ser restituído, e assim foi. José resolveu o problema de Faraó. Faraó tinha sonhos que ninguém revelava. José não apenas revelou, como também planejou uma estratégia para que o Egito superasse 7 anos de seca.
Então José era um homem que resolvia problemas de todo mundo, mas ele não resolvia o seu. Não olha a bagunça que faz no meio de raízes fortes, algumas feridas. Quantas pessoas que governam bem o Egito, mas tem problemas em governar a sua própria casa, a sua família. Às vezes cuida muito bem da sua empresa, serve bem ao patrão, resolve problemas difíceis na empresa que trabalha, mas não consegue resolver um problema no casamento. José estava nessa condição, queridos. E eu vou dizer, às vezes as pessoas têm interesse só naquilo que você faz, naquilo que você resolve. O mundo tem interesse por aquilo que você é capaz de fazer, por aquilo que você é capaz de resolver. O mundo tem interesse no seu trabalho, no que você tem. Tem interesse só nos seus frutos, nos seus dons. Mas Deus não é assim. Deus tem interesse nas suas raízes. Deus olhava para José e queria cuidar das raízes de José. Queria que José tivesse raízes fortes. Grandes eram os seus adversários, porque grande era o propósito de José. Então a gente vê que no contexto, lá em Gênesis 45, chega o momento da cura deste homem. Ele fez tanta confusão, ele viveu tantos momentos difíceis diante dos seus irmãos. E no 45 diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Não teve um momento, querido, que ele teve que enfrentar aquela situação. Ele fugia desse problema, resolvia o problema de todo mundo, mas não enfrentava os seus problemas. Mas graças a Deus que houve um momento que José se posicionou e disse: eu preciso encarar, eu estou diante do inimigo e eu preciso enfrentar esse inimigo. A ferida, o orgulho, a mágoa. E diz assim: e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Então esse foi o momento da cura. Ele gritava, e era tão alto que se ouvia do palácio. Os egípcios ouviam ele gritar, chorar. Aquele era o momento de José enfrentar o seu inimigo, o seu gigante. E o momento também da sua cura. Versículo 3 diz: e disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Ou seja, os seus irmãos congelaram, não tiveram voz naquele momento para responder a José. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aí José, curado, ele entende todo o processo. Ele entendeu os seus irmãos quando o venderam. Ele entendeu a casa de Potifar, ele entendeu o cárcere, ele entendeu todo o mal que sofreu. E ele diz, e ele perdoa os irmãos, ele diz: não fiquem tristes, porque foi Deus quem conduzia essa história. Então, os inimigos de José, irmãos, foram levantados por Deus. A ira, a inveja dos seus irmãos foi por Deus. A mulher de Potifar o seduziu,
Foi Deus. Ser José levado ao cárcere, foi Deus que levou ele para aquela prisão. Foi Deus que fez o copeiro e o padeiro sonhar. Foi Deus que fez. E Deus levou sua família, seus irmãos, à presença de José, para matar José, para curar José, para definir de uma vez por todas as raízes de José, para fortificar suas raízes, porque o propósito daquele homem era grande. Se o propósito é grande, grandes são os adversários. Não existem inimigos grandes para um propósito pequeno, e não existem inimigos pequenos para um propósito grande. Então, creia, Deus está no controle da sua vida. Tenha raízes fortes no Senhor. E se tem raízes feridas, busque a cura. Se precisar se humilhar, se humilhe. Se precisar perdoar, perdoe. Se precisar enfrentar Golias, enfrente. Se uma porta grande se abrir, saiba que do outro lado não tem o paraíso, tem adversários. Amém, queridos? Quantos entendem isso? E recebe também? Eu vi uma pastora essa semana criticando aquela música, a banda Drops, por ter feito a música, é ele, né? Porque ele diz, perdendo tudo por amor. Né? Como que diz? Não, quando ele fala perdendo por e com alegria. E ela diz, perdendo o quê? Ela diz, está perdendo o quê? No evangelho a gente não perde nada. Falei, claro que perde. Eu digo, a pastora esqueceu, ela conhece bem a Bíblia, prega bem, mas nesse quesito, irmãos, a mulher vacilou. Eu digo, olha, foi uma das coisas que Pedro perguntou para Jesus, Senhor, nós deixamos e perdemos casa, nós perdemos família, deixamos tudo. O que nós vamos receber? Jesus diz, 100 vezes mais. Tudo que você perdeu por amor de mim, você vai receber 100 vezes mais nessa vida. Jesus disse, quem perder a sua vida, como não se perde, querida? Se perde. Quem perder a sua vida, achará. Agora presta atenção, o fato de perder não quer dizer que a coisa fica mais ruim, fica ruim. Isso não quer dizer que sua situação piora. O fato de perder não quer dizer que a sua vida vai ser um inferno. Até porque o próprio Jesus diz, quem perde, ganha. Não é verdade? Então nós deixamos tudo, irmãos. Deixamos coisas. Eu já abri mão de tantas coisas. Se perde. Se perde. Jesus deixou a sua glória. Perdeu a sua glória. Mesmo que momentaneamente. E se fez homem. Então no reino de Deus se perde. Mas quando nós perdemos, nós ganhamos. O perder não é você deixar de ser abençoado, é você abrir mão. Que coisa boa é um crente perder o orgulho. Que coisa boa é um crente perder os seus sonhos e passar a viver os sonhos de Deus. Eu perdi, querido, uma empresa, deixei porque eu quis, abandonei, perdi, abri mão, por Cristo. Minha vida ficou pior? Não, mas eu perdi, ué. Então nós perdemos. José perdeu, não é? 13 anos da sua vida. Perdeu liberdade, perdeu alegria,
perdeu a família, perdeu o amor do pai, perdeu tantas coisas. Mas enquanto ele perdia, Deus trabalhava no seu propósito. E o resultado de suas perdas foram ganhos. Foi restituído a família, foi restituído o pai. Ele foi instrumento de salvação, não apenas para o Egito, mas para todos os povos que estavam naquela região. Então, o que você está disposto a abrir mão hoje? O que você está disposto a perder? Se perder a sua vida, você vai ganhá-la. Você crê? Fecha os teus olhos. Cris, pode me ajudar aqui, querida?